A humanidade caminha às cegas, mas o mapa sempre esteve lá. Escondido em páginas milenares, existe um cronograma exato que dita o destino das nações. Por que ninguém fala sobre a ordem real desses eventos? O que estamos prestes a desvendar não é apenas religião. É a arquitetura fria e calculada do tempo. Prepare-se, pois o véu do amanhã acaba de ser rasgado. Hoje, vamos percorrer os alicerces históricos, as fundações religiosas, as manobras políticas e o ápice profético desse cronograma. Se você sente que a verdade foi fragmentada para te confundir, digite a palavra Maranata nos comentários agora. Fique comigo até o encerramento, pois o que vou revelar no final muda absolutamente tudo sobre sua percepção do presente. A base histórica do cronograma bíblico é estabelecida com uma precisão matemática que desafia qualquer probabilidade estatística. Iniciamos nossa jornada no exílio babilônico, onde o profeta Daniel recebeu a visão das 4 bestas e da estátua colossal. Este registro histórico não é apenas um relato de sonhos, mas uma descrição detalhada da sucessão de impérios mundiais. A cabeça de ouro representava a Babilônia, um império de esplendor sem precedentes que dominou a Mesopotâmia. Quando a prata dos medos e persas substituiu o ouro babilônico, a história confirmou a transição exata prevista nos textos sagrados. O bronze grego, personificado por Alexandre o Grande, expandiu-se com uma velocidade que o próprio texto comparou a um leopardo com asas. A subsequente ascensão do Império Romano, as pernas de ferro, trouxe a estrutura política e as estradas que permitiriam a propagação das mensagens futuras. Historiadores e arqueólogos documentaram a queda desses reinos seguindo a ordem descrita séculos antes de ocorrerem. Um ponto crucial nesta cronologia histórica é o decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, que marcou o início das 70 semanas de Daniel. Este período de tempo nos leva diretamente ao ano da manifestação pública do Messias, um dado que pode ser verificado por registros romanos e genealógicos. A destruição do Segundo Templo no ano 70 da nossa era foi outro marco histórico que validou as palavras proféticas sobre a desolação. Durante séculos, o cronograma parecia estar em silêncio enquanto as nações se moviam. Mas a história nunca parou de preparar o terreno. A dispersão do povo por todas as nações e sua posterior preservação cultural é um fenômeno sem paralelos na história humana. Este alicerce de eventos passados serve como a prova definitiva de que o restante da linha do tempo não é fruto de especulação, mas de uma engenharia histórica deliberada. Cada batalha, cada queda de rei e cada mudança de capital foi uma peça colocada no tabuleiro do tempo para garantir que a infraestrutura para os eventos finais estivesse pronta. O ressurgimento de nações modernas em territórios antigos é a prova viva de que a cronologia histórica está sendo retomada com força total, ligando o passado distante diretamente ao nosso contexto atual, sem interrupções reais na lógica do plano maior. No plano religioso, o cronograma bíblico se manifesta através de um sistema de ciclos e festas que funcionam como ensaios para os eventos cósmicos. O calendário sagrado de Israel não é apenas uma série de feriados, mas um roteiro de redenção que dita o tempo de cada intervenção divina. As festas da primavera foram cumpridas com exatidão na primeira vinda. A Páscoa marcou o sacrifício, os pães asmos a pureza, as primícias a ressurreição e o Pentecostes a descida do Espírito. No entanto,
Existe um intervalo profético entre as festas da primavera e as festas do outono, período em que vivemos atualmente. Religiosamente, este intervalo é conhecido como a Era da Graça, onde a mensagem se expande para todas as tribos e línguas. O despertar religioso em relação ao terceiro templo é um dos sinais mais fortes de que estamos nos aproximando da Festa das Trombetas, o próximo grande evento no cronograma. A teologia do remanescente sugere que uma compreensão profunda dessas datas é essencial para não ser pego de surpresa. A religião organizada muitas vezes tentou obscurecer essa ordem cronológica para manter o controle sobre as massas, mas o texto original permanece inalterado. Vemos um movimento global de retorno às raízes bíblicas, onde a distinção entre a Igreja e o plano para Israel volta a ser clara. Este entendimento religioso é o que permite identificar o surgimento de uma falsa unidade espiritual que precederá o fim. O sistema religioso mundial está sendo preparado para aceitar uma figura que trará uma falsa paz, algo que só pode ser identificado por quem estuda a ordem das profecias. A santidade do tempo é um conceito fundamental aqui. O Criador não age fora de seu próprio calendário. As orações dirigidas ao Oriente e a expectativa pela restauração do culto antigo não são meras tradições, mas sinais de que a alma da humanidade sente o fim do ciclo. O papel das lideranças espirituais neste momento é crucial, pois muitos estão trocando a verdade cronológica por fábulas modernas. A verdadeira espiritualidade exige uma vigilância constante sobre as mudanças no cenário religioso de Jerusalém, o epicentro de toda a narrativa divina. Este componente religioso é a lente pela qual os eventos políticos e históricos ganham significado eterno, transformando notícias em sinais e expectativas em certezas absolutas de que o cronograma está avançando. A dimensão política do cronograma bíblico é onde a teoria se torna realidade administrativa e controle global. A transição dos impérios históricos para a configuração política final é descrita como a formação de uma aliança de nações que compartilham uma visão de governança única. O modelo político atual está se afunilando para uma centralização de poder que nunca foi vista na história da civilização. Organizações internacionais e blocos econômicos estão pavimentando o caminho para uma autoridade que terá a capacidade de monitorar cada transação comercial na face da Terra. Este controle econômico e político é a infraestrutura necessária para a implementação da marca descrita no Apocalipse, um sistema que exige lealdade absoluta ao Estado. Geopoliticamente, o foco do mundo está voltando para o Oriente Médio, exatamente como previsto nas profecias de Ezequiel e Zacarias. Alianças improváveis entre potências do norte e nações orientais estão sendo forjadas agora, criando o cenário para uma futura invasão que testará a soberania de Israel. A política de paz e segurança é o slogan que define a diplomacia moderna. Mas o cronograma alerta que, quando disserem isso, sobrevirá repentina destruição. A erosão das soberanias nacionais em favor de uma agenda globalista não é um acidente, mas um passo calculado na ordem cronológica. Os líderes mundiais estão sendo movidos por forças que transcendem a política partidária, trabalhando em uníssono para criar uma plataforma para o governante final. O uso da tecnologia como ferramenta de vigilância política é a manifestação moderna do desejo antigo de controle total sobre a consciência humana. O equilíbrio de poder está mudando do Ocidente para uma configuração que lembra a antiga estrutura romana, mas com a tecnologia de ferro do século XXI.
As tensões nas fronteiras e os conflitos por recursos naturais são apenas as dores de parto que precedem a reorganização política definitiva. Este bloco político do cronograma é o que torna a profecia tangível para o observador comum. Não se trata mais de visões em cavernas, mas de decretos em assembleias e resoluções em conselhos de segurança. A política é o palco onde o ato final será encenado, e as luzes já estão sendo acesas. Cada tratado de paz assinado no deserto é um marcador de que o tempo dos gentios está chegando ao seu ápice, levando-nos inevitavelmente ao confronto entre o governo dos homens e o reino que está por vir. O ápice do cronograma é a fase profética final, onde a eternidade invade o tempo e as leis da natureza são submetidas à vontade do Criador. Esta etapa começa com o que as Escrituras chamam de o Dia do Senhor, um período de julgamento e retribuição sobre a injustiça da terra. A ordem profética aqui é rigorosa. A abertura dos selos, o toque das trombetas e o derramamento das taças de ira. Estes eventos não são metáforas poéticas, mas descrições de cataclismos reais que purificarão o planeta. A convergência de sinais cósmicos, como o escurecimento do Sol e a Lua tornando-se em sangue, servem como avisos de que o governo humano chegou ao seu limite. O cronograma profético aponta para o retorno físico do Messias ao Monte das Oliveiras, um evento que dividirá a história em duas partes definitivas. Antes disso, o mundo enfrentará a maior tribulação já registrada, um teste final para a fé e a resistência da humanidade. O surgimento do falso profeta e da besta representa o ápice da rebelião política e religiosa, tentando estabelecer um reino que dure para sempre sem a presença do divino. No entanto, o cronograma mostra que este império das trevas será curto e terá um fim abrupto no Vale do Armagedon. Após o julgamento das nações, a cronologia nos leva ao milênio, um período de 1000 anos de paz e justiça, onde a terra será restaurada ao seu estado original. O deserto florescerá, e a guerra será apenas uma memória distante nos livros de história esquecidos. Este é o cumprimento final de todas as promessas feitas aos patriarcas e profetas. A ordem cronológica termina com a criação de um novo céu e uma nova terra, onde o tempo, como o conhecemos, será substituído pela eternidade. A nova Jerusalém descerá, e a separação entre o Criador e a criatura será removida para sempre. Este roteiro profético é a única explicação lógica para o caos que vemos hoje. É a desordem necessária que precede a ordem perfeita. Cada evento que presenciamos agora é um passo acelerado em direção a este clímax. A profecia é a história escrita antes de acontecer. E o mapa que seguimos hoje nos leva diretamente para o momento em que o véu será retirado, e a verdade será a única realidade existente para todos os seres. Se você sentiu o impacto dessa revelação e deseja estar entre os que compreendem os sinais, digite agora a palavra Maranata nos comentários. Esta palavra não é apenas um código, é um clamor por justiça e verdade. Lembre-se do que está escrito em Lucas 21:28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Curta este vídeo se você busca a verdade e compartilhe com aqueles que ainda estão dormindo. A próxima revelação que vamos trazer sobre o mistério da Babilônia e o colapso das moedas vai ser ainda mais profunda. Não perca! Obrigado por ficar até o final. Até o próximo vídeo.